Começou mais um Entendo Pouco. Eu entendo um pouco, hein? Olha só. É o número 9. E o tema de hoje é o que aprontei na pandemia. Rapaz. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele. Ele que já nasceu vacinado contra a Covid-19, Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque você está ouvindo o podcast Entendo Nada. É mídia streaming, você ouve onde, como e quando quiser. Olha, hoje eu tô mais para espetinho da Ragué Bischoff. Estamos gravando esse programa aqui no dia 2 de outubro e São Paulo chegou a maravilhosa temperatura de 37,5 graus. Uma coisa aprazível, agradável. Eu adoro calor, adoro praia, adoro vida ao ar livre. Mas eu tô quase pedindo arrego, porque tá feia a coisa. Hoje eu passei por Itaquera para vir para casa. Itaquera, curiosamente, eu não sabia disso. Itaquera é um dos bairros mais quentes de São Paulo. E ultimamente tem sido mais quente. E hoje tava 39,5 em Itaquera. Eu vi isso no termômetro quando eu passei e vi no site. Então hoje eu tô mais por espetinho, um churrasquinho, porque tá muito quente aqui em São Paulo, Luigi. Bom, eu tô aqui em Dayatuba, aqui chegou nos 40 graus hoje, né? A sensação térmica deve ter batido os 42, provavelmente. Olha, onde eu encosto, qualquer parede aqui da minha casa, tá quente a parede. A água tá quente, a água da torneira tá quente. Eu vou tomar banho daqui a pouco, eu posso estar a resistência desligada que vai estar quente. Só pra vocês terem uma noção, agora a gente tá gravando aqui, ó, 8h40 da noite, está 32 graus em Dayatuba. Só pra vocês terem uma noção da situação. 32 graus agora, 8h40 da noite, 20 para as 9. É isso. É essa a situação que a gente tá passando aqui. Mas não é disso que vamos falar hoje. É um outro tema, como eu falei ali na apresentação, é o que aprontei na pandemia, né? Antes de falar sobre tudo isso, eu quero falar um pouquinho sobre o Entendo um Pouco, que é meio que um bate-papo. A gente tá pensando em um nome ainda, né, Flávio? A gente não colocou um nome certo aqui. Por enquanto vai ficar como Entendo um Pouco mesmo, né? Que é um pouquinho diferente do Entendo Nada, que a gente entrevista pessoas que entendem do assunto específico que a gente quer debater. Faz uma entrevista, a pessoa vem. Inclusive teremos uma na semana que vem, já tá confirmado. Vai ser um tema bem legal, um tema que tá aí. Tema legal, uma convidada que é fã de uma coisa que cai muito bem no calor de hoje. Que cairia muito bem agora. Nossa, nem fala. Geladinha, trincando assim, nossa. Bom, meu Deus. Mas eu entendo pouco, na verdade é um bate-papo. O que acontece? Entendam bem, tanto o Flávio quanto eu, a gente planejou muito bem esse episódio de hoje, tá? Não foi pensado na quinta-feira, estamos na sexta, não foi pensado na quinta, imagina, não foi assim. Uma coisa, a gente já tá planejando há algum tempo. A gente saiu às ruas para perguntar, fez pesquisas com métricas, imagina, a gente não faz nada nas coxas. A gente não é capaz disso. Jamais. Olha, o calor realmente tá complicando a gente aqui. A gente tá meio atrapalhado essas semanas aí. Mas aí apareceu essa ideia e a gente falou, vamos fazer sobre isso. Bora, vamos jogar lá pro pessoal responder e tal. E assim, fiquei muito feliz com o retorno que a gente teve. Bastante gente respondeu a questão que a gente fez, né? Que basicamente é o que vocês aprontaram na pandemia, o que vocês fizeram na pandemia que não faziam antes. E a gente teve muita gente, tem muito relato. Tanto eu quanto o Flávio, a gente deu uma diminuída nos relatos, a gente colocou alguma coisa aqui, não vai ler tudo que foi enviado, porque é muita coisa. Então a gente tem só que agradecer a vocês aí que mandaram aqui. Eu sei que muita gente fez quarentena, nem todo mundo fez quarentena, muita gente não fez, nem vai fazer, né, porque afinal, mas muitos fizeram quarentena, muitos ficaram na pandemia, muita gente foi trabalhar em casa, home office e tal. Então isso mudou totalmente a rotina das pessoas, a vida das pessoas. Então eu achei interessante, tanto as pessoas, os nossos ouvintes e tal, tanto quanto eu e o Flávio, a gente falar algumas coisas que nós fizemos nessa pandemia que a gente não imaginava fazer se não tivesse tido essa quarentena, ou a gente já planejava fazer um dia, sabe? Um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo, e um dia chegou, né? Foi a quarentena. Enfim, eu vou começar aqui. A gente dividiu por tópicos, pelo que a gente recebeu. Eu vou começar com o mais pesado, vamos colocar assim, que eu acho que é o estado emocional das pessoas. A quarentena, a pandemia e o alto número de mortes, né? A gente fala brincando, mas tem muita gente morrendo ainda.
Se não me engano, essa semana ainda teve dias aí que passou de 1.000 mortes por dia. Não sei quanto que foi hoje, não sei se o Flávio tem a informação. Terça-feira ou quarta teve 1.041 mortes. 1.041 mortes, né? Terça ou quarta, se não me engano. Foi, eu sei que foi um dos dias da semana aí. Hoje eu não vi, mas eu imagino que não deve estar muito abaixo disso. Hoje teve 740. Não, e a gente aqui, pro padrão Brasil, pro padrão de atrocidade que nós estamos acostumados, é um número que a gente acha que tá baixando de fato. Isso é uma coisa lógica, se a gente pegar o percentual e tal. Mas, cara, a gente tá falando de 700 mortes. Eu lembro quando surgiram aquelas imagens lá na Espanha, na Itália, morrendo 700, 800 pessoas por dia, nós ficávamos assombrados. Aqui, por exemplo, a gente já começou o episódio pensando em cerveja. Aqui. Então a gente já tá meio que normalizando aqui. Foi um assunto que a gente já falou num outro episódio, como o brasileiro normaliza esse tipo de coisa. Já comentou diversas vezes, né? E por nós que eu e o Luiz tenhamos tentado respeitar na medida do possível, a gente vive no Brasil, né? A gente vive no Brasil e a gente vai tocando as coisas mesmo com a barbárie aqui ao nosso redor. Sim, sim. Enfim, então a gente preferiu começar com esse tema. A gente recebeu alguns relatos, né? Bem emotivos, bem assim, né? Eu vou falar o primeiro que eu li, que eu falei, nossa, né? Todo mundo acho que passou por isso nessa quarentena, né? Que foi a Carol Andrade, né? Ela escreveu simplesmente assim: chorar. O que você fez na pandemia? Chorar. E eu acho que muita gente passou por isso, muita gente perdeu pessoas queridas, perdeu pessoas próximas. A gente vai contar um dos relatos aqui daqui a pouco. Não tem o que falar, cara. Eu acho que todo mundo passou por algum problema, uma coisa mais pesada nessa quarentena, né? Eu vou falar o que eu ia deixar mais. Vou falar agora já, né? Que foi o nosso entrevistado, que foi o Cláudio Cunha. Ele faleceu faz uns 3 meses já. Não foi de Covid, ele teve um outro problema, ele acabou acarretando o falecimento dele. E ele era namorado da Vani Lopes, né? E aí, no momento que eu coloquei lá no Facebook, ela foi a primeira a escrever. E ela escreveu várias coisas do que ela fez na quarentena, coisas alegres e tal. Aí eu conversei um pouco com ela e ela deu o relato dela, né? Que o Cláudio faleceu. Que foi, assim, a maior perda que ela teve na vida dela, né? Uma pessoa que ela tava ali vivendo intensamente, principalmente por causa da quarentena, porque tanto ela quanto ele tinha algumas questões de saúde que eles são um grupo de risco, os dois. Então, eles não saíram de casa, né? Ficavam em casa. Tipo, então eles conviveram muito tempo até o que aconteceu com o Cláudio. E aí foi que ela escreveu: o pior não é a dor, é tudo, claro. Mas o principal é não poder receber abraço das pessoas. Porque, veja bem, ela com certeza recebeu a filha dela, recebeu algumas pessoas assim, mas ela não pode receber muita gente na casa dela porque ela tem essa questão de saúde. Então, assim, a gente tá aqui falando, a gente tá falando brincando, a gente tá vendo cenas de pessoas na praia, tal, mas, gente, tem gente ainda que não pode sair de casa. Não é porque não quer sair de casa, é porque não pode sair de casa. É surreal. E esse relato dela, assim, eu falei, caramba, eu vou ter que falar isso. Eu vou ter que falar, porque cara, todo mundo passou por alguma coisa. Todo mundo perdeu alguém próximo, algum conhecido, alguma coisa assim. Eu tive um tio que faleceu aqui em Indaiatuba. O Flávio, se não me engano, teve alguns parentes dele, né, Flávio? Que você acabou falecendo. Sim. E assim, a gente primos, não pôde. Amigos. Primos, amigos, e a gente não pôde ir até as pessoas mais próximas desses nossos familiares, desses amigos, pra ir lá falar uma palavra de conforto, dar um abraço e tal. A gente simplesmente não pode. Então, assim, eu acho que o estado emocional dessa quarentena foi um teste, assim, de fogo para todo mundo. A gente, juntando tanto que a Vani Lopes falou, quanto a Carol Andrade disse sobre chorar, todo mundo derramou um pouquinho de lágrima nessa pandemia. Seja de tristeza, seja de raiva, seja de impotência, seja de depressão. Foi um grande teste para o nosso sistema emocional, tanto individual quanto coletivo. E a gente sentiu muita falta, e quando eu falo a gente, nós cidadãos e nós seres humanos, do amparo que nós temos costumeiramente. Primeiro, para quem é religioso, não podia ir à igreja. Então, se tinha um lugar para a pessoa chorar, que era a missa, o culto, o centro espírita, o encontro do candomblé, essa pessoa não tinha. Muitas vezes tem gente que mora sozinho e mora longe dos pais, ou mora longe de outros familiares. Não tinha esse abraço, a pessoa ficou isolada. Teve gente também que não teve como recorrer à mesa de bar, que serve a uma terapia também nesse aspecto.
Então foi um grande teste para o nosso sistema emocional. E eu fiquei muito tocado com a morte do Cláudio, porque eu nunca o vi pessoalmente, mas ele fez uma entrevista com a gente muito bacana. É porque o ano é tão conturbado que a gente vai esquecendo as polêmicas. O Brasil é uma máquina de polêmicas. Mas a gente tem que pensar que antes da pandemia, nós estávamos discutindo o abraço que o Drauzio Varela tinha dado numa pessoa que depois se descobriu foi condenada por estupro de vulnerável. E era uma polêmica enorme, todo mundo comentando, e o Cláudio, ele dissertou aqui brilhantemente. E nós tivemos que lidar com isso, porque o nosso podcast, claro que muito menos que o Cavani Lopes estava ali junto com ele, mas o nosso podcast, quando nós sentamos aqui no começo da pandemia, nós falamos, bom, o que a gente vai produzir de conteúdo durante essa pandemia? Para a gente não pirar e para as pessoas não pirarem, para não ficar todo mundo chorando as pitangas. A gente falou, vamos fazer isso, isso, isso e isso. Ok. Mas aí chegou a notícia da morte do Cláudio. E aí a gente falou, poxa, a gente já tem um convidado, não foi por causa do Covid, mas já perdeu a vida um convidado aqui. Então a gente teve nossos problemas na vida pessoal, com parentes, familiares, com amigos, e teve com convidado. Então o lugar da nossa vida, que é um lugar de diversão, que é um lugar também de trabalho, a gente exercita nossos dons, aqui, nossas vocações, ficou associado à perda dele. Sabe? Então, quando eu lembrar do podcast nesse período, eu vou lembrar muito dele. Eu vou lembrar muito dele e eu acho assim que depois que tudo isso passar, tudo que a gente fez aqui vai ser uma grande homenagem a ele e pessoas como ele que partiram nessa pandemia. Sim, sim, vai mesmo, vai mesmo. Só para lembrar, essa entrevista foi no dia 13 de março de 2020, olha só. Parece que faz uns 2 anos, né? Não, foi em março, foi agora em março, cara. Foi um pouquinho antes mesmo. O episódio seguinte a essa entrevista que a gente fez com ele foi o episódio sobre coronavírus, com a doutora Camila. Foi o episódio seguinte, então foi ali já. A gente tava ali nesse momento já, de entrada na quarentena mesmo, né? Quando as pessoas estavam ainda pensando em fazer quarentena. E a Vani Lopes, eu ainda quero conversar com ela, porque tô falando aqui porque eu sei que ela vai ouvir. Eu quero fazer uma entrevista com ela, assim, sobre alguns temas que ela tem a questão de saúde dela, mas outras coisas que ela faz também que eu acho muito interessante, que ela pode vir dar uma entrevista pra gente. A gente ainda vai conversar, vou querer trazer você aqui. E ela participou bastante, vocês vão ver que eu vou falar bastante coisa dela aqui ainda, do que ela fez na quarentena, coisas muito legais, assim. Bom, enfim, outro relato que a gente recebeu aqui, que eu coloquei como estado emocional, porque eu acho que isso tem a ver. É o Silas Personalizados, disse que engordou, né? Algo que você fez na quarentena. Opa, engordei. Bom, eu engordei 12. Sem brincadeira, eu engordei 12 quilos. Bastante coisa. E eu já perdi 2 desses 12, né? Então, pelo menos eu perdi 2. Já tá na volta de perder peso, né? Mas é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas, apesar que lá pra baixo a gente vai chegar ainda, né? Vamos falar sobre isso ainda. Muita gente treinou em casa, muita gente tentou melhorar a sua alimentação. Achei legal esses relatos que a gente recebeu. Mas assim, pelo menos do meu ponto, as pessoas que eu conheço próximas de mim, todo mundo engordou. Você também, Flávio? Você ganhou uns quilinhos aí? Eu também. Eu ganhei 3,5 kg na pandemia. Depois a gente vai falar aqui de atividade física, né? Mas assim, para eu não ganhar mais, eu suei sangue aqui em casa. Eu tive que suar sangue, pesquisar vídeo na internet, pesquisar vídeo em inglês. Isso foi uma coisa que me impactou bastante. É impressionante quando você coloca uma palavrinha lá em inglês de atividade física, abre um mundo diferentes. Americano é muito criativo para fazer coisa só com o corpo, sem nenhum aparelho. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais à frente. Mas eu acho que todo mundo engordou. Engordou não só pela ausência de atividade física, mas também pela absoluta falta do que fazer. Você não gasta caloria, você fica em casa, você fica ansioso, e aí volta emocional, acaba descontando na comida. Eu comi muito amendoim. É uma coisa impressionante. Eu não sou muito chegado em doce. Não é por causa de dieta. Eu nunca gostei muito de doce. Desde criança, eu nunca gostei de refrigerante. Eu sempre fui aquela criança mala, chata, que ninguém gosta nas festas. Eu não gostava de refrigerante, brigadeiro, bolo de aniversário, mas eu sempre gostei de salgado. E se tem uma coisa que eu não sei comer de maneira decente, é amendoim. E eu pego um saco de amendoim, se deixar, eu como 1 quilo de amendoim. E na pandemia eu comi muito amendoim. Então, tamo junto, Silas Personalizados. Tamo junto. Foi até que eu repostei o que ele escreveu, ele mandou pelo Instagram, né? Ele não foi no Facebook. Eu coloquei lá, hashtag tamo junto. Opa! Sabe, quem não gosta de amendoim, caramba? Amendoim é muito bom. E tem um lugar no Ipiranga que a gente chama de Fabriquinha de Amendoim.
Que eles é uma doceria que eles têm lá no Ipiranga e eles fabricam, ou fabricavam, não sei se ainda fabrica, aqueles salgadinhos de festa, sabe? Pastelzinho, não sei o que, pra Ibsen, né? Que é uma empresa de salgadinho. E eles também têm amendoins lá. Já anotei aqui. Eu vou atravessar, você vai ver, eu gosto tanto de amendoim que eu sou capaz de atravessar 40 quilômetros para comprar só um saco. E eu vou. Olha, eu vou ainda falar lá pra frente algumas coisas que eu fiz de comida aqui pra dar uma aliviada e a gente acaba comendo, não tem jeito, né? Mas eu achei interessante aqui que a Ariana Oliveira mandou aqui pra gente, um salve pra Ariana. Ela ainda, em questão de estado emocional, ela colocou assim: eu treinei muito a minha paciência e a rotina que eu tanto xingava virou minha aliada. É legal isso, é interessante isso, porque realmente, se você é uma pessoa que tá sempre na rua, tal, no meu caso, eu saio muito, eu ia para São Paulo, voltar para Indaiatuba, tal, trabalhava, vou pra academia, volto, vou no parque, levava o cachorro, voltava, sempre fui de sair, assim, querer sair mais, não ficar tanto em casa. Foi complicado, assim, no começo, ficar em casa direto, né, para mim. E até além disso, e ainda é uma coisa que eu não consegui me organizar direito, que é a minha rotina. Não consegui me organizar direito. É muito difícil você fazer isso dentro de casa. Eu, eu realmente não consigo. Eu tento acordar no horário certo. Como eu falei, agora eu voltei na academia, né? Ainda vou falar um pouco mais pra frente isso. Então eu tô acordando no horário mais certo todo dia pra ir pra academia e tal. E volto da academia, faço as coisas aqui, tento trabalhar, paro pra almoçar, volto. Mas realmente a rotina, você fazer uma rotina dentro de casa. Como é complicado isso, cara? Nossa, é um negócio que parece besta, né? Mas é bem complicado. E o pior é que tem uma agenda muito apertada todo dia e não consegue fazer tudo que planeja numa rotina. Só quando a gente tem um tempo livre, a gente não consegue fazer também. Não. No meu caso, eu penei muito com sono. Porque eu faço muitas coisas ao longo do dia e mesmo assim eu durmo pouco. Às vezes eu tô mandando o link aqui pro Luiz, 1h da manhã, o Luiz tá roncando já. E eu tô aqui vendo o Trump fazendo alguma bizarrice, vendo alguma notícia assim, totalmente aleatória. Porque eu sempre dormi pouco. Quando eu era criança, eu ficava olhando as pessoas dormindo e eu falava, cara, por que todo mundo perdendo tempo aí deitado, com o olho fechado? Eu não entendia. E ainda hoje eu sou meio assim. Mas eu tentei, juro pra vocês, estão me ouvindo, eu tentei nessa quarentena regularizar meu sono. Deixar ele estável. Eu falava pra minha namorada, olha, eu vou dormir hoje 11h30 da noite. Ela com voz de locutora, inclusive. 11h30 eu vou deitar porque eu quero dormir. Aí ela falava, é isso que você chama de dormir cedo? Eu falei, pra mim é cedo, 11h30. Aí, nada. Aí, meia-noite e meia eu tava lá vendo Bial, com uma entrevista, porque eu colocava no Bial pra tentar dormir, e mesmo assim eu não conseguia. E aí eu não dormi, não consegui regularizar meu sono. Eu acho que nessa quarentena o que eu mais tentei organizar a minha rotina, porque para outras coisas até eu consegui me organizar, mas para o sono eu fracassei retumbantemente. Eu dormi menos ainda do que eu durmo e dormi a troco de nada, porque tem uma hora que eu acabei todos os capítulos de The Office no Amazon, comecei a ver Seinfeld, não tinha mais o que ver. Vi aquele filme de terror Mequetrefe que eu vejo, que a gente vai falar depois aqui, e não tinha mais o que ver. Eu ficava olhando pro teto. Então, se na minha rotina eu queria colocar um sono mais estável, eu não consegui, fracassei. Fracassamos. Eu não questão de dormir, até dormir demais às vezes. Eu queria acordar um pouco mais cedo, não conseguia acordar, eu acabava acordando mais tarde. Mas, enfim, realmente é difícil lidar com a rotina, sendo que você não tem, assim, vamos colocar entre aspas, uma obrigação, até porque a gente acaba tendo, né? Mas sem ter a obrigação de ir ao trabalho, sem ter a obrigação de ir à academia e tal e tal. Ai, que situação, que coisa complicada, viu? Ai, mas enfim, eu acho que essa primeiro tópico que a gente colocou, que é o tópico mais pesado mesmo, uma coisa que a gente preferiu colocar no começo, pra daqui pra frente a gente acaba falando coisas mais leves, dar um pouco mais de risada, porque a ideia do Nintendo um pouco é mais essa mesmo. E também porque a gente tá precisando, né? Vamos combinar que tá todo mundo precisando dar umas risadas aí. Tá, desaliviar um pouquinho. Certo, Flávio, agora eu vou deixar com você o próximo tópico. Certíssimo. Vamos falar agora com pessoas e sobre um tema de pessoas que aproveitaram essa pandemia para investir em si mesmas, para evoluir, para estudarem. Cursos, estudos e profissão. Belo tópico aqui que o Luiz escreveu no roteiro. Eu vou começar com a Natália Palívanas, que é uma das nossas fãs mais antigas. Ela diz que fez cursos no Coursera. A Raquel Serafim, ela colocou estudei, com exclamação. Rafael Digno, que tem aqui 15 certificados.
Então, assim, eu entendo essas pessoas porque eu aproveitei essa quarentena, esse período de pandemia, justamente para estudar. Eu passei aquela primeira semana olhando o Dória fazendo pronunciamento, Bruno Covas, e cada dia eu ficava esperando um anúncio deles. Pensei, gente, por que eu fico olhando pra cara desses caras aí que não sabem nem o que estão falando direito, estão batendo a cabeça? Eu tenho que aproveitar o meu tempo útil de alguma forma, até porque eu estava de home office e sobrava muito tempo para mim, como tem sobrado ultimamente também. E aí eu pensei, bom, vou começar a estudar. Joguei no Google e eu me interessei muito pelo Coursera. E aí eu voltei a um velho projeto que estava encostado há um tempo, que era melhorar o meu nível de inglês. Que como jornalista eu tenho que melhorar isso. Eu tenho que ser fluente em inglês. E eu me desafiei a fazer um curso no Coursera em língua inglesa. E aí eu fiz um curso da Universidade Duke, dos Estados Unidos, de Writing Composition, que é de composição em língua inglesa, e ele serve tanto para jornalismo quanto para literatura. E eu fiz um curso de 8 semanas, aproveitei bem o tempo, eu consegui concluir em 4 semanas, paguei lá o certificado bonitinho, e eu fiquei muito feliz. Para mim foi um dos grandes ganhos que eu tive na quarentena. Além desse curso, eu fiz um curso de ensinando à distância, da Fundação Bradesco, que é uma coisa que eu até indico para vocês aqui. Grátis, certificado grátis também, e cursos mais curtos. Então, assim, teve gente, como a Natália, como a Raquel Serafim, como o Rafael, que aproveitou para estudar. Eu também fui nessa barca aí. Eu tentei estudar, aproveitar minhas horas livres, já que estava sobrando aqui, para investir em mim. Se hoje eu não estou fluente ainda, pelo menos para o que eu me considere, pelo menos eu venci esse desafio de fazer alguma coisa em língua inglesa. Me forcei a isso, quebrei muita cabeça, porque o curso não era fácil, mas eu indico hoje o Coursera para todo mundo. Cara, o que tem de faculdade de alto nível ali, desde a USP, a Unicamp, Harvard, Oxford, com cursos bacanas. Sabe quando você vai procurar um emprego e aparece lá, você conhece Google ADS? Você conhece Excel, não sei o que lá? Tem tudo no Coursera. No Coursera e faculdade de alto nível. Investe seu tempo lá, faz um cursinho de 4 ou 5 semanas, você vai dar um mega up no seu currículo. Não é, Luiz? Você concorda com isso? Não, concordo plenamente. E, na verdade tem muita. Hoje você tem muitas plataformas aí para você estudar, para você aprender. Que, digamos que, como você falou, colocar no currículo, mas por exemplo, eu fui atrás muito de tutorial mesmo, por causa do podcast, por causa das lives, né? Que é uma coisa que a gente também começou a fazer agora na pandemia. Vou deixar mais pra frente pra falar disso, a gente vai falar de tecnologia daqui a pouco. Então, assim, eu não fiz tanto curso mesmo, né? Apesar de eu fiz alguns cursos no Udemy, né? Até a gente conversou, né? Eu gosto da plataforma do Udemy, tem cursos baratos, tem alguns gratuitos e é bem interessante. Tem a Alura também, a Alura é bem legal, como plataforma de cursos rápidos, curtos e rápidos, né? Eu acho bem interessante, mas eu fui muito atrás de tutorial. Tanto que eu até mandei pro Flávio o que eu fiz de som, para entender um pouco mais sobre som, tal, microfones, questão da edição do podcast mesmo, melhorar a edição do podcast. Tenho feito um tutorial de um português de Portugal, e o cara manda muito bem Audacity, então eu tô fazendo esse tutorial como um curso mesmo. Então, assim, não terei o certificado no fim, mas eu tô trazendo mais pro meu conhecimento mesmo. Então eu acho bem legal que as pessoas estão indo atrás, né? O Rafael Gil foi 15 certificado. Eu falei, vai te catar, rapaz, 15, velho. Tá louco, velho? Tá doido? A gente falando dos nossos cursinhos aqui humildes, né? Não, a gente fez uma semana, fez não sei o quê. O cara joga 15 na nossa cara. 15, sai voando assim, né? Tá louco. Eu acho que certificado mesmo eu peguei 2. Pô, você é louco. Mas, e achei interessante, porque a gente vai falar daqui a pouquinho de tecnologia, vai acabar misturando um pouco com o outro, né? E eu quis deixar o relato da Michelle, eu vou ler aqui o relato dela, né? Que ela falou que está lendo sobre empreendedorismo, né? A Michelle Alves, que era aberta Perpenhai, né? No Facebook, agora ela mudou lá, colocou lá a Michelle Alves, colocou a foto dela, bem legal. Que ela tá querendo Muito mais abrir... fácil. Não, muito mais fácil, muito mais fácil. Você é louco. Tá falando inglês, já tá difícil, imagina, não sei nem que língua que é, exatamente de que lugar que era ela, né? Não tenho ideia. Deve ser Alemanha, Áustria, Era sei tão lá. complexo que a gente falava assim, não sei o que lá, aberta. É só aberta. Que era muito impronunciável aquilo. Foi a melhor coisa que você fez, foi mudar esse nome.
É, e ela sempre que eu conversava com ela falava, o sonho dela era ter a clínica, né, ela é formada em psicologia, então ter o consultório dela, a clínica, né, de psicologia. E interessante que ela tá indo atrás, né? Ela falou que vai ir atrás, ela vai abrir a clínica dela. Então ela está lendo sobre empreendedorismo e eu recomendo outro local que tem muito curso bom, que é o Sebrae. Grátis, você pode entrar lá no Sebrae, tem um monte de curso grátis lá. É um lugar que ajuda bastante para quem quer abrir uma empresa e tudo mais. Eu acho que o empreendedorismo vai ser a palavra de ordem nos próximos meses. Muita gente que eu conheço, incluindo eu tô planejando algumas coisas com a minha namorada aqui, pra gente fazer paralelamente as nossas carreiras, talvez loja, talvez comida, para os próximos meses. É a palavra de ordem aqui no Brasil, seja por sonho das pessoas, como é o da Michelle, ou seja também porque as pessoas foram devastadas pelo desemprego. Eu circulando aqui pela periferia de São Paulo, e assim, eu tô abismado com a quantidade de loja e comércio que tá abrindo. Eu sempre oro para as pessoas darem certo, mas às vezes me dá um pouco de medo, porque tem muita coisa parecida próxima das outras. E eu não estou dizendo isso para desanimar. Eu estou dizendo isso que está tendo um boom de empreendedorismo. É claro que muita gente vai quebrar mais a cabeça que outras, mas assim, me dá um medo, mas ao mesmo tempo eu fico muito esperançoso, porque apesar dos pesares, o brasileiro ele continua ainda muito criativo e muito inventivo. Então, por exemplo, eu tenho um comércio, tem um escadão aqui perto da minha casa e tem uma loja de pipa lá. E às vezes eu passava assim e falava, cara, por que o cara tem uma loja de pipa? O cara vende pipa, rabiola, aquela coisa. E aí eu via fechada a loja. Só que depois eu comecei a reparar na loja aberta, porque na quarentena a gente teve muito mais tempo livre para andar pelo bairro. E isso foi uma coisa que eu vou falar depois. E eu vi a loja cheia de moleque comprando. Eu falei, olha aí um negócio que ninguém imagina. Pipa. Vende lá as rabiolas, vende com o símbolo do Corinthians, do Palmeiras. Então se tem uma coisa que tá na veia do brasileiro é empreender. E eu desejo muita sorte pra Michelle, que ela arrebente e ganhe muito dinheiro. Boa, boa. Já falei que iremos prestigiar a inauguração do consultório dela. Será prestigiado pelo Entendo Nada Podcast. Já falo que vamos prestigiar isso. Bom, eu disse que o que ela estava fazendo talvez se complementaria aqui com a parte que a gente vai entrar agora, que é tecnologia. Que achei bem interessante porque a minha psicóloga, né, eu não passo mais lá com ela, mas vai ser sempre minha psicóloga, que é a Valéria Sica, né, Valéria Sica Kawai. Ela escreveu várias coisas do que ela fez na pandemia e tal, e boa parte, e eu acompanhei isso, porque ela vinha conversar comigo, tal, como a gente estava fazendo live, podcast e tal, e eu vou ler mais ou menos como ela escreveu mesmo, né, que é assim, tive que decidir o que continuaria a fazer ou não. E tudo foi migrando para o virtual. Então decidi também agir virtualmente. Aprendi a atender online, a usar plataformas digitais e mídias. Foi um grande desafio tecnológico. E além disso, ela também aprendeu a fazer compras e cursos online. Por que eu acho que uma coisa vai complementando a outra? Porque você vê, a Michelle está querendo abrir a consultório dela, tal. A Valéria já tem o seu consultório há um bom tempo montado, tal. Já está, né, bem nesse ponto ela já está bem encaminhada. Só que não é só ter o consultório aberto lá, atender frente a frente. Por exemplo, uma quarentena pode quebrar o seu negócio se você não se mexer. E interessante que a Valéria se mexeu. Ela tem, inclusive ela estava participando de lives aí, eu estava vendo esses dias e falei, olha só que legal, né? Ela participando de lives falando, tal. E tá atendendo virtualmente, coisa que ela não queria fazer, não pensava em fazer, teve que fazer e tá se dando bem. Então, eu acho que a pandemia, para tecnologia, muita gente teve que se virar e aprender a usar a tecnologia. Tanto que ela falou aqui, aprendi a fazer compras e cursos online. Uma vez até eu e o Flávio, a gente estava conversando sobre isso, como aumentou o número de vendas online e tal, que o brasileiro teve que aprender na quarentena. Ele teve que aprender a fazer essas coisas. Porque se tava coisas fechadas, tudo fechado, como que você vai comprar? Ele teve que aprender, não teve jeito, não teve opção. Então, eu acho bem legal que nessa parte tecnológica as pessoas realmente se desenvolveram. Não só em estudos, como muita gente foi estudar, mas muita gente também foi atrás para conseguir desenvolver tecnologicamente. A Giselene Longani também, ela falou que fez mais chamadas de vídeo, porque né, nessa quarentena, que ela não gostava disso, ela não achava legal fazer chamada de vídeo. Mas não teve jeito, teve saudade, teve que fazer, não teve jeito, né? Fez lives com amigos, participou de outras lives e tal, e agora ela tá se acostumando com isso, né?
E aí que entra a gente, né, Flávio? Porque a live foi uma coisa que nasceu na quarentena. A ideia foi do Flávio, eu ainda era meio reticente, falava, putz, não sei, cara, colocar minha cara feia ali pra todo mundo ver, prefiro ficar escondido atrás do microfone, é melhor. Ninguém vai ver minha cara, entendeu? Posso falar besteira aqui, posso corrigir depois, né? Mas aí o Flávio, não, vamos fazer, a gente fez tal, e realmente é uma coisa que tá virando, as pessoas estão gostando das nossas lives, e assim, a gente tá aprendendo, né? Eu acho que é um avanço pra todo mundo, não só para vocês ouvintes, como pra gente aqui também. A gente tá aprendendo, estamos avançando com muita coisa aqui. Então, eu sempre achei que nós deveríamos fazer conteúdo em vídeo. Porque quem se comunica aqui no podcast ou numa rádio pode se comunicar na televisão. E numa live também. Então eu achei que o nosso tipo de comunicação, o nosso tipo de conteúdo funciona bem numa live. E assim, a gente sabe que todo mundo hoje está fazendo live. É live de emprego, é live de como fazer currículo, que são ótimas, que eu já vi algumas. Live de empreendimento, de empreendedorismo, live de artista, que consegue milhões de pessoas. Mas é um grande barato, nós fazemos lives. A gente está fazendo um negócio, se divertindo muito. Eu, particularmente, eu me divirto mais, eu fico menos preocupado fazendo uma live que fazendo um podcast. Porque o podcast ele tem um quê mais jornalístico. Então a gente tem que pesquisar os assuntos, a gente tem que arrumar convidado, a gente sempre arruma tanto na live quanto no podcast. Mas no podcast a gente se aprofunda mais jornalisticamente. Enquanto na live, ele é um bate-papo de boteco. Tem jornalismo? Tem informação de qualidade por conta dos convidados? Tem. Mas é um bate-papo, é como se você estivesse na mesa de boteco, tomando uma Império, tomando uma cerveja qualquer aí. E tô falando de Império, que foi a cerveja que o Luiz me serviu quando eu fui à casa dele. Eu não conhecia, achei fantástica, muito boa. Mas a live, eu acho ela menos pesada que o podcast. O podcast é legal pra caramba, mas ela tem um quê menos jornalístico, mais de conversa. E é muito legal a gente receber o feedback das pessoas na hora. A gente falar com as pessoas na hora. Eu acho que esse é o grande tesão da live. Você tá lá, o que é isso, o que é aquilo, tal. Porque o podcast tá tudo sob controle. O podcast prepara as perguntas, recebe as participações e tem um roteiro. O roteiro na live, embora exista um lá predeterminado, quem determina são vocês. Vocês mandam. A gente tá lá no estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então foi uma grande descoberta tecnológica que a gente fez nessa pandemia. E talvez tenha sido o grande ganho que lá na frente a gente vai olhar para trás e falar, bom, a gente fez a live, a gente começou a convidar as pessoas, a gente falou com a Juliane, a gente não pode esquecer da Eli Bernardes, que foi a primeira a colocar a cara a tapa na live para falar sobre meditação, a gente vai falar depois. Então a gente falou com uma série de pessoas, tem o Leandro Martins ainda para falar, a gente falou com a Marília Martini, com a Mariana, enfim, com o César Rossi, o seu primo, que foi a segunda pessoa a falar na live. Então essas pessoas deram know-how, deram uma cobertura, um sustento pra gente nesse período. E a gente saiu mais forte na pandemia, por fazer live, por fazer podcast. Foi mais uma coisa que a gente agregou e aprendeu. Sim, e eu gosto bastante de fazer live. Eu acho bem legal, bem interessante por esse contato que a gente tem assim com os ouvintes, né? No caso da live, eu não sei como se fala, se é ouvinte, não sei se é telespectador, eu não sei exatamente o que é. Mas enfim, eu acho bem legal a parte das lives, é uma coisa que tanto eu quanto o Flávio a gente gosta bastante de fazer. Então, tenho certeza que virá muitas coisas boas, não só como entrevistados, mas outras ideias, né, Flávio? A gente tá com umas outras ideias aí pra lives. Vocês vão ver muito nossa cara ainda. Isso a gente pode garantir. Eu não sei se estou falando isso, se vocês estão com medo ou não. Mas que vocês vão ver bastante, vão ver. Então, esse é o porém, né? Isso aí eu não sei se é muito bom, mas... Bom, enfim. Eu falei da questão do home office, né? Muita gente trabalhando de home office. E aí a Ariana também colocou uma coisa que ela não colocou diretamente, que é o home office, mas é o que muita gente trabalhando em home office passou, que ela tá escrevendo aqui. Que ela teve que aprender a usar quase todos os aplicativos de videoconferência, né? E o Zoom foi o que deu mais medo. Eu creio, felizmente, apesar das lives com o Flávio, a gente conversa aqui, eu felizmente não trabalho sozinho praticamente. Eu e meu tio, mas a gente conversa por telefone, por WhatsApp, não necessariamente precisa ter uma conferência, uma coisa mais assim e tal. Que nem as reuniões online que a gente viu por aí, cada coisa que apareceu por aí nessas reuniões, né, que olha, eu realmente entendo o medo da Ariana, olha, porque cada coisa que a gente viu aí na pandemia que eu vou te falar.
Então, é outro avanço, né? Na verdade, isso também pode-se dizer que é um avanço, porque não necessariamente mais você vai precisar ir pro seu trabalho para ficar, tipo, 3 horas numa reunião, numa sala fechada, chata lá, putz, sabe? Não precisa, não é necessário. E isso está sendo provado, né? Está sendo provado que dá para fazer isso fora do trabalho, dá para fazer de casa, não precisa ficar 3 horas dentro de uma sala enfurnada e tal. Eu acho que foi mais um avanço. Flávio, como você trabalha fora, você teve que usar essas ferramentas de conferência? Tive que usar várias delas. Teams, tem o Cisco, tem o Zoom, tem um monte de aplicativos que eu nem sabia da existência, tive que aprender boa parte deles. Hoje eles fazem parte da minha rotina, no dia a dia. Eu aprendi muito sobre eles, aprendi principalmente o que não fazer neles, principalmente deixar a câmera ligada quando você vai levantar ou fazer coisa do gênero, ou deixar o microfone ligado. E assim, eu torço muito para o home office pegar de vez aqui no Brasil. Eu quero falar aqui, dar um relato, que para mim um dos grandes ganhos da minha quarentena foi eu ter uma internet fibra ótica, que revolucionou a minha vida. Antes eu gravava esse podcast aqui, fazia tudo na minha vida, inclusive trabalhava em home office com a internet 2 megas. Nossa. Porque no meu bairro não tinha, e no final da Zona Leste não tinha. E aí eu comecei a ver uns carros na rua passando assim, não sei o que lá ótica, não sei o que lá fibra. Falei, que diabo é isso? Era ultra fibra, era net fibra, não sei o que lá. E aí um dia eu tava passando na rua e eu falei com o cara do carro. Aí ele falou, tem aqui na Tiradentes, estão instalando, mas aqui na sua rua não tem. Aí eu murchei de novo. Aí eu me cadastrei e essa empresa não me ligou mais e uma outra empresa veio aqui na minha porta um dia oferecer. O nome da empresa é IEP. E isso aí revolucionou minha vida profissional. Coloquei uma internet aqui de 40 megas, que é mais barata que a anterior da Vivo, de 2 megas, porque eu tinha uma linha de telefone. Nessa eu não tenho que ter. E minha vida melhorou muito, porque eu achava que o problema estava nos aplicativos antes, desses programas, e não estão. O problema estava na internet. Hoje os aplicativos voam aqui. E eu quero fazer aqui uma menção especial ao meu pai. O meu pai, ele está fazendo um curso de transações imobiliárias pela ETEC de Itaquera. Ele está Que fazendo à legal. distância. E ele vai fazer o curso inteiro à distância. E eu fico muito feliz quando eu vejo ele se adaptando a todos esses aplicativos. Ele usa majoritariamente o Teams, mas ele já usou o Zoom, já usou todo tipo de aplicativo que você imaginar aí, porque as aulas às vezes são caóticas. É um professor falando, aluno brigando. Essa semana mesmo eu tinha uma aluna chorando aqui, porque um outro aluno chama ela calar a boca no aplicativo, porque ela queria explicar no lugar do professor. A internet do professor caiu e a menina assumiu o lugar do professor. Então é esse pandemônio que vocês imaginam aí. Aí meu pai fica lá tentando apaziguar, né, tentando falar, mas eu fico assim bem emocionado quando eu vejo ele falando na câmera, quando eu vejo ele falando no microfone, ele completamente adaptado, ele fazendo slide, fazendo Excel, aprendendo aos poucos, claro, ainda catando mídia ali, mas está aprendendo. Então é um relato que eu queria dar, graças à internet também, que ajudou pra caramba, de 40 megas, mas ao esforço pessoal dele. Então eu testemunhei aqui. E teve uma coisa que aconteceu essa semana, um amigo do meu pai ligou para cá esses dias e disse que tinha que fazer uma audiência online. E ele não sabia como entrar. Aí ele veio para aqui, eu instalei o aplicativo Cisco no computador, inclusive eu comecei a usar para o meu trabalho também, e o cara fez uma audiência com 20 pessoas. Aqui no TRT da Barra Funda, lá no fórum, e foi maravilhosa. Ficou 2 horas aqui na audiência, o cara colocou a cara dele na câmera lá, falou pra caramba. Enfim, eu tô maravilhado com tudo e eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas mais velhas usando e abusando da tecnologia, se adaptando. De verdade, é uma coisa que me emociona, a começar pelo meu pai, mas pela minha família e pelos amigos deles que eu vejo usando. Eu lembro quando eu fiz a live com o César, né? Você falou do César Rossi, um salve pra ele. Que a gente tava falando, foi também no começo da quarentena e tal. Ele é professor de educação física, personal trainer. Fala, caramba, né? Como a nossa live foi falando sobre isso. Como que você tá se virando, né? Porque você não tá podendo ir lá dar aula, né? Na casa das pessoas, no parque e tal. Como que você tá fazendo? Então a gente foi conversando e foi uma conclusão que a gente chegou. Que, putz, é complicado, realmente, quarentena, ficar no vídeo e tal. Mas pense que se isso tivesse acontecido há uns 15 anos, como que a gente ia fazer, né? Porque você realmente não ia ver as pessoas, você não ia ter esse contato, por mais que seja um contato online, não daria para ter esse contato. Então, acho que esse avanço da tecnologia veio a quarentena, mas por fato de a gente já estar
bem avançado nesse ponto, pelo menos em live, para você ver a pessoa no computador, no celular, que seja, falar no WhatsApp, já foi uma coisa que tá ajudando muito. Como a gente tá no meio disso, a gente não percebe. Mas como o Flávio bem colocou aí, que pessoas mais velhas estão conseguindo usar, é aí que a gente percebe quão a tecnologia realmente tá avançada, quanto ela tá atingindo tanta gente, né? E eu acho bem legal que foi uma das coisas que a pandemia mostrou pra gente aqui. Mas o último relato que eu tenho aqui, que é bem interessante, que é o da Vani Lopes, né? Eu falei que ela vai aparecer bastante aqui. Que ela falou que é o aplicativo da pandemia, né? Esse aplicativo é o aplicativo da pandemia. Não é o Zoom, não é nenhum desses daí de vídeo aí, não. É o TikTok. Ah, o TikTok. Eu baixei o TikTok, eu não gravo nada. Eu tô até pensando em gravar algumas porcaria, umas besteiras lá. Vamos ver se vai dar certo, né? Mas o que eu fico vendo de vídeo e dando risada? É incrível, eu dou muita risada com aquilo lá. Não, é demais, é muita coisa engraçada, cara. Meu, é um povo que tem umas ideias que eu não sei, assim, parece. É pior que vídeo cacetada, cara. É muito engraçado. Então, às vezes, quando eu tô meio de mau humor aqui, pego, abro o TikTok. Então, eu comecei a ver, a Edi falou: o que é isso? Eu falei: eu tô no TikTok. Ela baixou, toda noite ela vê. É incrível, toda noite ela vê um pouquinho lá dando risada. Flávio Santos, você tem o TikTok no seu celular? Não tenho ainda, eu estou adiando há dias a instalação, há semanas, há meses. Eu falo que eu vou instalar, só que eu fico meio preocupado, porque eu já tenho algumas coisas na internet que me sugam assim, e eu fico absorto durante 30 minutos, uma hora. Por exemplo, o Facebook Watch. Aparece um vídeo daquele sugerido para mim, aí Sim. eu vejo. Aí já vem outra sequência que não tem nada a ver. Eu fico vendo também. Aí depois parece um cara lá lutando boxe, não sei aonde, eu fico vendo. Aí aparece um desenho. Então, assim, eu já fico preocupado só com o Facebook Watch e também com o Reels do Instagram, que Sim. aparece na hora que você vai entrar na pesquisa, que aparece um monte de coisa seguida. Você entra lá, tem um monte de coisa seguida, eu falo, se eu entrar no TikTok, vai acabar o resto de vida social que eu tenho. Mas, assim, majoritariamente, eu acho que o TikTok ele representa o futuro da comunicação. Eu Sim. sempre falo para meus amigos jornalistas, do alto do meu 15º escalão jornalístico, que o futuro da comunicação passa por encurtar as coisas. Esse negócio de escrever coluna, escrever análise longa, textão, está com dias contados. O textão vai morrer daqui a alguns anos. Assim como os vídeos longos. Assim também com você armazenar coisas. Esse negócio de você colocar foto, postar a foto e ela ficar fixa lá, vai acabar. As fotos vão ficar em situações como status ou history. E assim é o TikTok. TikTok é o futuro da comunicação. Coisas curtas, leves, que são apagadas em determinado período de tempo. Eu vejo ali só o futuro. Acho que a molecada tá certa de monopolizar isso aí, tomar conta. Eles dominam essa comunicação. E nós que somos mais velhos, a gente tem que entrar lá para aprender a produzir conteúdo dessa forma. A gente foi criado de uma outra forma, que a gente via o Cid Moreira lendo lá um editorial de 2 minutos, lendo o Armando Nogueira escrevendo texto de 50 linhas na folha, que eram maravilhosos, mas a gente tem que se adaptar ao futuro, e o futuro é o TikTok com 15 segundos. Que situação. Como formado em história, eu fico preocupado com essa parte de sumir, né? De não ficar armazenado. Claro que a empresa deixa armazenado lá, inclusive o TikTok estava passando por um problema aí nos Estados Unidos, porque o TikTok é chinês e toda empresa chinesa, o governo está no meio, né? O governo tem algum tipo de controle com uma empresa, que seja pequeno, mas tem. Então, esse era um problema que estava tendo, um dos motivos da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que não é só o TikTok, não é só a Huawei, é muita coisa, mas o TikTok lá, o Trump queria tirar o TikTok fora, tirar do ar mesmo, para ninguém mais usar nos Estados Unidos, por questão de uso de dados, tal, enfim. Então, isso para mim, de tirar do ar e ninguém mais poder acessar depois, a não ser os governos, né, para mim é bem preocupante. Eu, como historiador, eu acho isso preocupante porque é uma parte da história que está sendo removida, vamos pôr entre aspas aí, né? Mas enfim, não é discussão para isso, não estamos aqui para isso. Isso a gente pode discutir um outro tema aí, trazer algum especialista, né? Não a gente, não eu e o Flávio aqui, que malemar entende nada, né? Isso a gente é bom. Ai, ai. Flávio Santos, dá o próximo tópico aí pra gente. Descanso e lazer. Tá na hora de Boa! dormir, gente. Os travesseiros aí. Eu vou ler Boa! todas as sequências. Vani Lopes de novo brilhando aqui. Ficar de pijama o dia inteiro. Esse é bom. Ah, Jogar baralho online. Assistir séries, filmes e documentários.
Tudo isso aqui é a Vani Lopes. Valéria, dormir depois do almoço. Raquel Serafim, beber durante a semana. Boa, hein? Boa pedido. Daniel Zanata, comecei a assistir Desafio Sob Fogo. É um programa que eu ouço falar, mas eu nunca assisti, hein? Tô curioso. Também não. E Keila Barbosa. Agora isso aqui é enigmático, hein? Keila Barbosa, não falo nem sobre ameaça. Olha... Deu risada. E eu fiz kkk, que também não poderia deixar de ser. Eu tava, assim, eu achei legal o pessoal falar livremente disso aqui, porque no começo da quarentena, quando começou a pandemia, as pessoas, elas parece que tinham vergonha de mostrar que estavam descansando. Elas parece que estavam tentando se obrigar ao tempo todo ser produtivas. Não, porque eu tenho que fazer curso, que eu tenho que meditar, que eu tenho que rezar, que eu tenho que escrever um livro, que eu tenho que salvar a humanidade. Não, e a quarentena também serviu para dar um reset, para você descansar, para você colocar a cabeça no travesseiro, colocar as séries em dias. Não é pecado descansar. A gente vive num mundo aí picareta neoliberal, que neoliberal não tem nada no final das contas, mas que parece que obriga todo mundo a ser produtivo o tempo inteiro e trabalhar 24 horas e ser um workaholic. Não, porque eu trabalho, eu não consigo, odeio domingo de ficar em casa. E eu acho legal esse tipo de relato, porque o ser humano é isso, o ser humano precisa descansar, precisa colocar a cabeça no travesseiro. Jogar baralho online é uma coisa que eu fazia há alguns anos atrás na internet. Quando começou a internet, a gente jogava muito Batalha Naval, aquelas bombinhas lá explodindo, Fricel e Paciência. Quem não gostava de ir pro laboratório da escola e jogar Paciência? Porque na época era o que tinha. E eu gostava muito de jogar Sunsight. E para mim, quando eu conheci esse jogo, a minha vida virou de ponta cabeça. Você construía os prédios lá, colocava delegacia, aí pegava fogo na cidade, sem motivo nenhum. E ficar de pijama o dia inteiro, eu acho que é o sonho de todo mundo. É uma coisa que eu faço pouco, mas eu invejo a Vani Lopes por fazer muito. Dormir depois do almoço. É uma coisa que eu sempre vejo em entrevista assim, solto o Fernando Henrique falar. Ele fala, não, eu gosto de tirar minha cesta depois do almoço, descansar, né, com aquele jeito dele. E é uma coisa que eu também não tenho o hábito de fazer e tenho inveja. E beber durante a semana, Luiz Rossi. Aliás, eu queria comentar uma coisa aqui. Eu tô lendo os nomes aqui das pessoas que comentaram e tem muita gente que eu nunca tinha visto comentar e participar do programa. Uma coisa que eu achei muito legal. Por exemplo, a Raquel Serafim, a Ariana e a Carol Andrade. São 3 meninas que eu nunca vi participar do programa. E isso é uma coisa que eu tô achando legal pra caramba também aqui, dessa participação. Mas beber durante a semana, Luiz, o que você acha disso? A prova em dobro, a prova em triplo? Olha, assim, eu sinceramente, eu não bebo durante a semana, eu tento evitar. Eu falo isso, né? Eu falo que eu evito beber durante a semana. Sei lá, eu treino, eu faço tudo, então eu evito. Não que seja, porque até porque eu como pra caramba também, né? Não é uma bebida que vai me atrapalhar nisso, mas eu não sei. Eu tento evitar, não sei se. Não sei, é difícil de eu beber durante a semana. A não ser que encontre, tipo, de encontrar as pessoas, né? Encontra alguém, vai lá no bar. Primeiro que eu não gosto de beber sozinho. Tem isso também. Eu não gosto de beber sozinho. Eu normalmente bebo sozinho, tipo de sábado ou domingo, quando eu vou pegar pra fazer cozinhar, fazer uma coisa legal, bem preparada, bem pensada. Abro uma cerveja, tomo uma cerveja enquanto tô cozinhando. Então, assim, beber durante a semana é difícil porque eu vou estar sozinho. A Edi também não é de beber durante a semana. Normalmente, quando ela quer beber também é de sexta, de sábado, compra um vinho, toma um vinho e tal. Então, assim, mas quem quiser pode beber à vontade. Sabendo beber, beba à vontade. A Raquel Serafim, eu estudei com ela. A gente fez história lá na São Marcos, já que você falou das pessoas, né? E ela acabou saindo antes, inclusive. Ela não chegou a terminar com a gente. Ela foi para outra faculdade, perdemos contato. Depois, através de uma outra amiga, ela acabou voltando curtir lá. A gente se aceitou lá no Facebook e tal. E aí ela tá aqui, comentando aqui. Muito legal. Uma pessoa muito inteligente, viu? Eu lembro dela da época de faculdade, muito inteligente. Você falou da Carol. A Carol também era da São Marcos, fez história também, só que ela estava pouco mais para trás. Eu conheci ela através do Facebook e a gente acabou conversando. Depois ela entrou na São Marcos e aí ficamos amigos, tal. E então tá aí até hoje, né? E a Keila Barbosa. Eu conheci ela. Porque é engraçado. A gente conheci ela num cursinho preparatório para concurso, né?
A gente tinha uma turma, fizemos uma turma naquela época ali muito engraçada, né? Eu podia dizer que eu entendo nada, começou ali, porque ninguém entendia nada do que acontecia nos cursos, né? Era muito engraçado. A gente lembra até hoje, a gente dá risada disso até hoje, porque eu tenho certeza que foi por isso que ela escreveu isso. Não falo nem sobre ameaça, daí deu risada. Que a gente teve uma aula de português que a professora começou a escrever umas frases lá, a gente já tava mais perdido que não sei o que. Aí, ela escreveu lá na lousa lá, ela estava se debatendo. Aí na parte de baixo, a cama estava enferrujada. Aí a própria professora começou a ler e se enrolar inteira. Ela se debateu na cama. Pronto, foi o bastante pra gente nunca mais esquecer isso daí. Aí começou a zoeira. Mas se ela se debateu, por que ela estava enferrujada? Pronto. Então, toda vez que a gente conversa alguma coisa, a gente fala sobre isso. Era muito engraçado, cara. Uma turma muito engraçada que a gente formou. A Ariana era dessa turma. Você falou da Ariana também. A Ariana também eu conheci no curso. Ela também participava dessa nossa turma aí de falar besteira nas aulas de concurso, né? Não à toa, acho que nenhum de nós passamos em concurso, mas pelo menos a amizade ficou, né? A amizade ficou. Ai, viu? Flávio, é isso daí. Você bebe durante a semana, Flávio? Muito raramente. Eu bebo pouco, né? Não bebo tanto assim. Eu gosto de apreciar a bebida. E assim como você, eu treino também, então eu evito. E eu acho, assim, que no caso da Raquel, eu achei muito legal ela falar isso, porque ela se permitiu ter Sim, momentos de lazer durante a semana, né? sim. Mas eu vou falar de um outro caso que eu vi aqui nas periferias. Não tem nada a ver com o que a Raquel falou, gente, pelo amor de Deus. Mas eu circulando mais no bairro, porque eu comecei a circular muito no meu bairro, né? Eu fiquei muito tempo sem fazer nada, então eu ia à padaria, ao mercado, porque eu tinha que fazer tudo aqui em casa, porque meus pais são idosos. E assim, eu ficava assustado quando eu passava nos botecos entupidos durante a semana. Todo mundo sem máscara. Mas assim, era um negócio assustador. Tem uma rua aqui, mais ou menos 500 metros da minha casa, aqui em cima no CDHU. Ela é uma rua que parece uma letra L, assim. Você entra, vira à direita e quebra o L. E naquele negócio do L, ele tem uns 5 botecos seguidos. E aí você passava assim na rua, eu passava ali para ir pro mercado, voltando, falava, cara, tem umas 300 pessoas nesse boteco aqui. Todo mundo com a máscara no queixo ou sem máscara e bebendo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, no caso da Raquel foi lazer, mas eu imagino que o nível de alcoolismo da população deve ter ido às alturas. O pessoal enchendo a cara nos botecos aí. Porque eu entendo que o pessoal chega uma dada hora não consegue mais ficar em casa. Mas eu fiquei muito assustado com os botecos lotados nas periferias. O pessoal ficou em casa, principalmente o pessoal que trabalha aí sem fazer home office, nem todo mundo pode fazer home office, em funções mais pesadas não se faz isso. E eu vi os botecos cheios diuturnamente, de manhã, de noite, tarde, final de semana, durante a semana. E eu fiquei bem, bem impactado com essas cenas quando eu andava por aí. E também está deixando fugir aqui um negócio, Luiz, que a Vani falou que são as séries, filmes e documentários. Sim. A gente teve muito tempo para assistir. Eu descobri The Office nessa pandemia. É. Eu só ouvia falar de The Office e não assistia. Olha, é uma coisa genial. É genial The Office. É genial porque assim como Seinfeld, não tem nada. É feito no escritório sem vergonha, com meia dúzia de funcionários, e o chefe acha que é o diretor de uma multinacional, que faz piada racista, faz piada homofóbica, faz piada de todo tipo de mau gosto que você imaginar, de humor negro. E eu descobri The Office nessa pandemia e ajudou a salvar minha saúde mental. Porque eu zerei todas as temporadas, episódios ali de 18, 20 minutos, e me ajudou pra caramba nessa pandemia. Você descobriu alguma coisa assim, Luiz? Olha, eu foquei muito nos podcasts, né? Eu virei um rato de podcast. Eu comecei a ouvir um aqui, outro lá. Acabei descobrindo o pessoal do Dois Chopscast, que tá sempre curtindo a gente também. Tem o Solitário Surfista. Esses, assim, é que eu peguei pra ouvir, comecei a dar um pouco mais de risada. Há outros que eu já escutava, como Decrépitos e tal, mas muito pra dar risada, né? Agora, seriado, eu preciso pegar pra assistir The Office, não assisti, não conheço, preciso assistir. Outro que falam muito bem também é o Brooklyn Nine-Nine, também não assisti. Eu comecei a reassistir Doctor Who, porque eu sou chato pra caramba, né? Doctor Who, eu adoro Doctor Who. Chaves e Chapolin, como sempre. Mas comecei a reassistir as temporadas recentes do Doctor Who, né?
que é de 2005 pra cá, e também as temporadas clássicas, lá da década de 60. Olha só, eu tô começando ficando vendo Doctor Who. Foi o que eu mais fiz de assistir na quarentena. Assisti um seriado que chama-se Quase Feliz. Eu até dei dica cultural em algum episódio, que é um seriado argentino que estava no Netflix, de um radialista de meia idade, muito, muito engraçado, aliás, é uma boa pedida também. E basicamente foi isso. Li alguns livros também, eu tirei do meio alguns livros que eu queria ler. E é interessante que o Daniel Zanata, na verdade, foi o único que falou um nome do que ele está assistindo, que é o Desafio Sob Fogo, né? E eu realmente também pouco conheço, eu já ouvi falar. Parece ser bem interessante, né? A premissa do documentário. O programa, né? Não é nem documentário, é um programa mesmo. Tipo um reality show, né? De pessoas que fazem espada, faca tal, vai lá no fogo mesmo, daquela maneira antiga, bate no martelo tal. É um negócio meio doido, cara. E o Daniel tá assistindo lá. Eu vejo quando ele posta, às vezes ele posta, tô vendo, às vezes eu vou pro fogo e põe lá. O Daniel Zanata é meio doido, né? Pra ser meu amigo há mais de 20 anos, o cara tem que ser meio doido, Flávio. Eu imagino. Eu imagino. E ele participa sempre das nossas lives, né? Sim. Ele é uma sim. figura cativa nas lives. Manda perguntas bacanas. As perguntas da hora ele manda lá nas lives, né? É um dos fãs fiéis que a gente tem. É louco em dose dupla, então. Seu amigo e fã do nosso podcast das lives. Porque ele assistiu as duas. A gente fez uma. Na última vez a gente gravou uma live sobre os 70 anos da televisão. E ele assistiu as duas partes da live. A gente falou mais de 2 horas seguidas. Então, por aí, você já tem um comprovante de loucura do Daniel Zanata. Esse é. Um salve pra ele aí, pra Elisângela, a esposa dele aí, que também que eu preciso conversar com ela também, que tá vindo uma data aí que eu acho que eu vou poder fazer uma live com ela. Vamos ver. Conversar com ela ainda. Mas continuando aqui no nosso episódio e tal, seguindo o roteiro, tem aqui um outro tópico que eu achei muito legal, que muita gente, isso aqui realmente muita gente mandou, que é a limpeza e os cuidados com a casa. Né? Muita gente aproveitou para colocar alguma coisa em ordem, né? Porque às vezes a casa estava bagunçada, estava suja, comprou lá um negócio e ficou no canto lá, demorou 10 anos para instalar e fazer o negócio. É tipo eu, né? Eu faço isso. Aí diga que diga. Mas enfim, eu começo aqui com o relato da Raquel, que ela fala que fez a faxina de Natal no meio do ano. O que pra mim é justo, né? Esse ano aqui a gente teve tanto feriado antecipado, por que não, né? Também trazer a faxina do Natal pra cá. Tá certo, não tá errado não. A Valéria dividiu o serviço da casa com a família, boa, tem que fazer isso mesmo. E arrumou os armários. Então acho que todo mundo arrumou os armários, né? Eu tenho essa impressão. Todo mundo arrumou os armários. Esse aqui da Letícia Nieto é internacional, cara. Ela está na Austrália, é minha prima, ela está na Austrália. Namora um rapaz lá que eu não sei se é australiano, eu sei que ele é gringo. Eu já vi fotos dele, só não sei se ele é australiano. Depois diz pra gente, Letícia, se ele é australiano ou não. Que ele pegou e reformou o banheiro da mãe dele. Ficou bom o serviço lá. Eu falei, olha só, interessante, nunca fiz um negócio desse tipo aí. Esse do Demetrius, o relato do Demetrius eu vou ler daqui a pouco, Flávio. Eu não vou ler agora não, porque eu achei bem interessante. Eu tenho uma coisa para complementar depois. Eu vou ler daqui a pouco. Flávio Santos, o que você fez aí na sua casa? Limpei compulsivamente a casa. Boa. Chegou um dado momento aqui que eu comecei a ver mancha onde não tinha. Eu ficava olhando pro chão e falava, que deu uma mancha? E eu ia lá e esfregava. E limpava embaixo da cama, e limpava estante, e limpava os bichos que tem aqui na parede, os quadros. Eu comecei a limpar mais as coisas do que eu limpava. Eu não sou nenhum compulsivo por limpeza. Eu tento manter a minha casa, o ambiente limpo, decente. Mas eu comecei a limpar mais ainda. E eu fiz uma coisa, essa sim, que eu postergava há muito tempo. Eu organizei meu guarda-roupa. Boa. Porque o meu guarda-roupa era assim. Ele tinha a gaveta lá das partes de baixo e a parte de cima. E a outra parte o social, das portas. Aí eu criei um padrão. Falei, aqui vão ficar as meias e cuecas, aqui vai ficar as calças, aqui vai ficar a camiseta, aqui roupa social. Devo dizer que desde que a vida voltou mais ou menos ao normal, comecei a sair de novo, eu tô olhando para ele e voltou a mesma bagunça que estava antes. As meias marcadas, aquela coisa toda. O padrão foi pro beleléu. Mas, assim, eu fiquei muito orgulhoso nas primeiras semanas quando eu consegui deixar tudo organizado. Eu fiquei muito feliz quando eu sentei, assim, que eu terminei de arrumar. Eu falei, ufa, as calças estão dobradas. Tá tudo organizado, tá tudo catalogado, mais ou menos. Só que não durou. É uma coisa real. A gente, na pandemia, nesse período todo em casa, a gente criou alguns hábitos, fez algumas coisas.
na verdade são irreais, para ser bem sincero. A gente tenta fazer isso no dia a dia e não consegue. Aí, como eu estava com muito tempo livre, acabou por fazer. Mas é a coisa que não se mantém. É igual quando você limpa a casa, sai, e ela fica arrumada porque não tem ninguém na casa. Quando volta, que começa a ter vida, começa a ter gente circulando, a casa vira a mesma zona que estava antes. Então, o meu grande projeto foi arrumar o guarda-roupa. Eu arrumei, mas já naufragou de novo. Já tá a mesma bagunça de antes. Eu até tentei fazer algumas coisas aqui. A escrivaninha que eu tô gravando agora aqui chegou, foi agora no meio da pandemia. A gente montou, eu e a Edi, ela ficou brava comigo porque ela queria montar numa quinta-noite. Eu falei, eu só vou montar isso num sábado de manhã. E montamos no sábado de manhã, porque não dava para montar isso numa quinta-noite, porque precisava de furadeira e tal. Eu falei, não vamos fazer barulho, cara. Olha, eu mudei pro interior para fugir do barulho, eu não quero barulho. Aí, não, aí a gente montamos aqui, eu mexi na antena aqui, que pegava 6 canais depois que eu mexi na antena, depois de uma chuva que deu. Eu não sei se foi porque eu mexi ou porque deu a chuva, só tá pegando 3 canais agora. Mas enfim, coisas que eu preciso mexer aqui ainda, né? Muito bom, hein? É muito bom, você vê que a situação aqui é perfeita. Fantástico, fantástico. Não, eu digo que eu sou muito parecido com o Pato Donald fazendo as coisas. Você já viu o Pato Donald fazendo as coisas? Igualzinho, eu sou igual o Pato Donald. Aliás, eu sou meio Pato Donald e meio Três Pateta, porque eu sou daqueles que, se eu mexer na torneira, eu ligo a torneira e acende a luz. Eu consigo fazer essas proezas. Eu tenho isso. São proezas minhas, né? Eu achei interessante que o Demetrius mandou aqui, porque casa com isso, né? Que ele falou que começou a montar móveis, que ele tinha repulsa pra isso, achava que jamais conseguiria. Agora ele faz questão de comprar o mais complexo possível, só pra ter o prazer em montar. É tipo um Lego pra terceira idade. O Lego da terceira idade pra mim foi assim, ganhou. A partir de agora eu só vou falar isso, só vou falar assim. Mas assim, eu falo que eu sou meio Pato Donald porque eu começo a montar as coisas, o negócio não encaixa e começa a xingar. E aí a Edi fica brava porque eu tô xingando. Mas eu falo, deixa eu xingar. Deixa ser o Pato Donald. Deixa, porque sai. Eu consigo fazer. Desde que eu possa fazer as coisas do jeito do Pato Donald. E não tem. Mas não sobra umas peças no final? O problema é quando sobra peça no final. Você olha para aquele monte de peça, aí você fala, onde vai tudo isso? onde vai caber todas essas peças? É uma coisa impressionante. Não, até que eu monto certinho. Normalmente eu sou chato. Pego lá o manualzinho que vem e eu vou seguindo passo a passo. Não, porque eu falo, cara, assim, tá lá no manual, esse parafuso é pra aquele canto. E o negócio não entra, cara. Eu falo, mas não é possível. Aí eu xingo, eu brigo, eu pego o martelo, mas eu faço o negócio entrar lá. Tem que entrar lá, tem que entrar. Não sobra, vai ficar aqui, tá? Tanto que tá montado aqui o negocinho aqui. A gente montou, tá aqui, tá perfeitão, tá bonito, tá montado. Outras coisas que eu coloquei aqui em casa, porque você veio quando não tinha quase nada aqui, né? Tem bastante coisa já instalada aqui, muitas coisas que a gente instalou. E com furadeira, tudo e tal. Gostar, eu não gosto. Eu falo bem sincero, não gosto. Mas depois que tá montado, que é o que o Demetrius fala, só pra ter o prazer em montar, né? Depois que tá montado, você fala, puta, eu consegui montar esse negócio, né? Ninguém sabe, né? Agora já sabe, né? Eu sou o Pato Donald, né? Meio Pato Donald e meio Três Patetas. Eu consigo algumas proezas. Mas. Eu tive uma. Eu tô lembrando aqui. Eu sempre tive. Assim, eu nunca gostei muito de montar móvel, né? Até porque os caras da Casa Bahia vêm aqui e montam. Eu fico impressionado que cada vez mais são cada vez mais jovens os caras que vêm aqui. Sim. Da última vez que vieram aqui montar uma estante, eram 2 moleques assim que falavam. Eu fiquei olhando assim, esses caras são de maior. É maior disso aqui. Eu lembro que a gente ficou aqui no sofá depois, vou comendo traquina aqui. Você vê como os moleques eram novos, né? Tinha um traquina no armário, eu dei pra eles. Eles ficaram comendo traquina aqui depois do que montaram os móveis, vendo o jogo aqui na televisão. De boa. Mas assim, eu tive uma epifania quando eu vi esses moleques usando parafusadeira. Ah, isso é bom. Eu vi eles usando a parafusadeira com habilidade. Eu falei, nossa, mas parece legal isso aí. Porque eu montando aqui com parafuso, você vê aquele parafuso fininho e fala, vou colocar essa porcaria em 5 segundos. Aí você enfia na madeira, roda, nunca acaba a rosca do parafuso. Ele parece infinito, né? Parece que não pega. Aí eu vi os 2 moleques aqui, eles faziam, aí montava, Na hora que eu vi, em 10 minutos a estante estava em pé, assim, parecendo um Transformer na sala. Eu falei, gente, é legal esse negócio de parafusadeira, né? Muito interessante. E aí eu comecei a usar parafusadeira. E aí ficou mais divertido. Não ficou legal, assim, não ficou nada de outro mundo.
mas que melhorou a minha experiência de montar móvel, melhorou. Porque montar no braço sem saber é doído. Você vai colocar um parafuso na cama, não acaba. A música é infinita. Sim, sim, o negócio não acaba. Mas na verdade, eu descobri que a furadeira que eu peguei aqui, ela tem a função parafusadeira também. Então, eu uso a mesma furadeira como parafusadeira. Então, perfeito. Para mim é perfeito, eu uso ela e ajuda muito mesmo. Essa instalação que a gente fez aqui, a gente usou. Então, perfeito, é muito bom. Flávio Santos, qual o próximo tópico aí? Cozinhar e alimentação saudável. Arriscando comida low carb. Vani Lopes. Fazer também, tô sentindo efeito já. Reeducação alimentar. Tomei mais chás e água. Maiara Azevedo, uma das nossas ouvintes aqui mais fiéis. E agora o Luiz. Meu bolo de limão e macarrão Alfredo. Luiz Rossi, o que você tem a me dizer das suas experiências culinárias durante a pandemia? O prazer que o Demetrius tem em trabalhar com o Lego da terceira idade é o prazer que eu tenho em fazer esse tipo de coisa. Assim, eu achei esse do bolo de limão tem uma história. Tem uma história. Porque foi um dia que eu tava improdutivo, não tava saindo nada, foi no meio da quarentena, eu tava aqui sozinho, porque aí ela continuou indo no trabalho dela, apesar da pandemia, o trabalho dela exigia que ela fosse, então ela continuou indo, então eu fiquei sozinho, putz, eu tava de um saco cheio. Eu tinha pego essa receita uns dias antes. Aí eu peguei, eu falei, vai tudo pro meio do inferno. Levantei, peguei o limão, peguei a farinha, comecei a fazer e o ovo e tal, e tal, e tal. Quando eu vi o bolo, tava lindo, cara. Eu fiz um bolo tão bonito. Foi um dos bolos mais bonitos que eu fiz, eu falo, e muito gostoso, né, por sinal. Então, foi uma das coisas mais prazer me deu na vida foi ter feito esse bolo de limão. Foi um negócio, assim, muito bom. Eu acho que o que eu falei, o prazer que o Demetrius tem em montar as coisas, eu tenho em fazer comida. As comidas que eu gosto, né? Eu não fico inventando muita moda também, um detalhinho aqui pra virar Masterchef, até porque eu detesto essa porcaria de Masterchef, né? Eu acho legal. Mas eu fiz um prato que eu fiz, que foi no Dia dos Namorados, que foi um macarrão que eu fiz, que eu sei que a Edi gosta muito de massa e de molho branco. E eu fui procurar algumas receitas aí, né? E foi o macarrão Alfredo, que é um molho branco muito fácil de fazer, muito simples e muito gostoso. Eu não conhecia, eu fui conhecer nesse dia. Eu lembro quando você postou a foto. A Você foto já lembra? dava vontade de comer. Tá muito Então, bonito. sim, Parabéns, tá sim. bonito na foto. Não, e tava muito gostoso. Ainda eu comprei uns medalhões de bacon com frango e tal, coloquei no forno. Foi um negócio assim, foi muito bom. Então, assim, eu peguei na quarentena, eu peguei um gosto maior ainda por cozinhar. Eu já gostava, eu já vinha fazer cozinha, mas na quarentena eu peguei um gosto maior por cozinhar. Eu gosto de fazer o meu hambúrguer, que até esse fim de semana que eu acho que eu vou fazer. Inclusive o Flávio também pode falar de hambúrguer, né, Flávio? Tem um caso seu aí também, né? Eu gosto de Boa. fazer o meu hambúrguer. Dificilmente a gente compra hambúrguer aqui. Normalmente eu gosto de fazer o meu hambúrguer. Então, foi uma coisa que na quarentena eu aprendi a fazer. Porém, contudo, entretanto, pelo fato de eu cozinhar essas coisas, acabei comendo essas coisas e acabei cortando com essas coisas. eu não parti, muito pelo contrário, eu não parti para alimentação saudável. Agora que a gente tá voltando aqui, a Edi tá fazendo os negócios, tô voltando a comer, voltei na academia a treinar e tal, mas eu vou falar isso um pouco mais pra frente sobre a academia. Certo, Flávio, você tem uma história de hambúrguer aí também, tem? Tenho algumas histórias culinárias. Eu fiz algumas aventuras culinárias aí nessa pandemia, não necessariamente para mim, mas mais para a família da minha namorada. A gente respeitou de fato a quarentena e saímos muito pouco. Aliás, não saímos para lugar nenhum. Eu ia me resumia a ir à casa dela só. E era muito legal, muito divertido. Mas quando nós íamos pro domingo, para lá no final da noite, e aí batia aquela fome de ou a gente comprava alguma coisa pelo iFood, e aí me surgiu a ideia de eu começar a fazer as coisas. Fazer aqui em casa e levar para lá. Levar de carro para lá, tudo direitinho, enroladinho. E um belo dia a gente criou a noite do hambúrguer. Eu fiz um monte de hambúrguer aqui em casa, com carne, com queijo. E teve a noite da gelatina colorida, teve a noite do espetinho. Vai ter a noite do hot dog nos próximos dias. Opa! Então, assim, opa, tá todo mundo convidado. Todo mundo convidado para comer na laje aqui na Tiradentes dos hot dogs. E aí a gente geralmente faz lá em cima na laje. A laje dela é coberta, tudo. E tem uma mesa lá e nós comemos lá em cima. E é muito gostoso. É muito gostoso. Paisagem não é bonita, né? Mas assim, o vento que bate lá é muito gostoso. E fazia muito tempo que eu não tinha essa experiência de comer fora, no ambiente de fora. Tirando os botecos quando eu como por aí. E eu tô gostando muito. E cozinhei bastante.
Antes da pandemia, eu estava fazendo Marmitas Fit, era um projeto paralelo à minha carreira. É uma coisa que vai voltar aí de outra maneira nas próximas semanas. E eu foquei muito na alimentação depois que eu percebi que eu engordei meus 3,5 kg, que eu fiquei em pânico. Aí eu comecei a adotar uma dieta low carb. Eu tô comendo muito abacate. Eu não comia abacate. Agora eu tô comendo abacate no lugar da batata, no lugar do pão integral. Principalmente de manhã e no lanche da tarde. E tá me fazendo um baita efeito. Quando eu vou correr, eu fico com mais energia, uma coisa que eu vou falar depois. Mas eu tô comendo amendoim cru também, com cuidado, claro. Essa dieta low carb, ela tá começando a mudar um pouco a minha vida. Então, basicamente, eu fiz isso. Cozinhei para a família da minha namorada, para minha cunhada, para o meu cunhado, para a minha namorada, para a mãe dela, e adotei uma dieta low carb nos últimos 2 meses e estou gostando muito da minha experiência culinária durante a pandemia, Luiz Rossi. Boa, boa. E fizemos 2 episódios falando de nutrição nessa quarentena, né? Uma live e um episódio, né? Com a Marília Martini. E já muita gente pediu para fazer mais, né? Então, quem sabe não sai mais alguma live por aí com ela de repente mais para frente. Você vê que foi uma coisa muito, muito que as pessoas falaram bastante também na quarentena. Outra coisa que foi muito falado na quarentena que foram as atividades físicas. E assim, muita gente em casa, né, sem poder ir na academia. A academia ficou fechada por durante muito tempo. Não podia ir na academia. Parques em São Paulo ficaram fechados, né? Então, se complicou, né? Ferrou. Então, o que muita gente mandou aqui pra gente? A Vani Lopes falou: tentei fazer exercícios físicos pelo YouTube. E a Gislene Longani falou que nunca conseguiu fazer exercício em casa sozinha, mas na pandemia ela fez. Fez o HIIT, fez zumba abdominal, um pouco de boxe. Mas finalmente, né, a academia voltou e hoje faz hidro, natação e musculação. Essa parte final aí, finalmente a academia voltou, foi minha alegria também. Porque, olha, eu tentei treinar em casa. Eu juro que eu tentei. Eu coloquei uns vídeos, tem elástico, eu fiz uns pesos aqui com água, com areia, com mochila e tal. Mas, bicho, não dá. Pra mim não dá, cara. Não, não vai. É aquela coisa repetitiva, começa a encher o saco. O Flávio até me mandou um negócio, ele falou dos americanos, ele me mandou um negócio bem interessante. Aliás, eu treino só com o corpo. Fiz alguns daqueles treinos. Mas pra mim não vai, não dá. Treinar em casa pra mim é só, sei lá, não funciona, não vai. Eu travo, não consigo, não tenho prazer em fazer aquilo. Pra mim é uma tortura fazer isso, então eu gosto de ir na academia, musculação, correr na esteira, correr no parque. É o que eu gosto de fazer, que é o que me faz bem. Você, Flávio, treinou bastante em casa, né? Treinei bastante por absoluta falta de opção. Não tinha o que fazer, não tinha parque. As praças estavam lotadas aqui, o pessoal muito imprudente. Eu não me arriscava em praça. E aí eu comecei a treinar em casa. Antes da pandemia, eu estava fazendo musculação e natação. Então eu estava no pique. Estava fazendo 5 vezes por semana, 4 vezes natação, 4 vezes musculação, 1 vez natação. E aí, quando o Dória fez aquele anúncio dizendo que ia fechar tudo, eu fiquei na frente da televisão meio catatônico. Eu falei, o que eu vou fazer agora? O que eu faço da minha vida? Porque nadar, eu vou nadar onde? Tá tudo fechado. Eu não vou nadar na pedreira aqui de Goianás, que tem um lago. Senão eu vou morrer afogado lá. O que eu vou fazer com a natação? Vou fazer musculação onde? Vou pegar os pesos que tem aqui de 1 quilo? Não tem como fazer. E aí eu pensei, bom, tenho 2 opções. Chorar ou treinar. E eu fiz as duas. Primeiro eu chorei, fiquei reclamando aqui, xingando tudo. E depois eu falei, bom, é o que tem. É o que tem o peso no corpo para treinar. E é isso que eu vou fazer. E aí eu comecei a pesquisar muita coisa americana. Eu sempre aprendi a treinar com peso no corpo. Eu não sou atleta nem nada, gente. Estou muito longe disso. Mas eu lembro que uma vez eu li uma frase do Dorian Yates, que é um dos grandes fisiculturistas da história, que ele dizia que qualquer pessoa que pratica o esporte de alto rendimento, ela tem a obrigação de se trancar num quarto sem nenhuma parede e sair completamente inchada, treinando só com peso no corpo. E eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí eu comecei a fazer aqui flexão. Eu não aguento mais fazer flexão. Eu tô tremendamente enjoado de fazer flexão. Mas funciona. Fazer flexão, fazer por tríceps, fazer perna. Comprei um elástico pequeno que está completamente relaxado agora. E comecei a me virar em casa. E aos poucos eu comecei a correr na rua novamente. E o maior ganho que eu tive com isso é que eu ganhei uma companhia nessas corridas, que foi meu pai. Meu pai, que nunca gostou de fazer atividade física, ele começou a me acompanhar aqui em casa, ele começou a fazer alongamento, uma coisa mais leve, com bola de basquete. Ele adorou jogar bola de basquete aqui comigo em casa. E depois ele começou a caminhar em casa.
caminhar na rua. Eu ia correndo na frente, deixava ele para trás e depois ele me alcançava. Mas assim, hoje meu pai, ele fez a cirurgia de catarata, parou de caminhar por um tempo. Mas ele estava fazendo caminhada de 12 quilômetros. Aqui dentro do bairro mesmo. E um bairro aqui horroroso. Aqui onde eu moro, na cidade de Tiradentes, você tem a avenida principal, que é a Avenida dos Metalúrgicos, e o resto é só ladeira. É um bairro completamente acidentado. Às vezes o Luiz vê eu postando lá as ladeiras, todo mundo vê eu postando ladeira, aí o pessoal, nossa, você gosta de ladeira. Assim, eu fui forçado a gostar, porque não tem outra opção. Só tem ladeira aqui. Então você sobe a ladeira correndo, ou sobe a ladeira correndo. Você tem essas duas opções. E aí eu comecei a correr na rua de novo, aliado ao treino em casa, então eu consegui mais ou menos manter minha forma. Mas eu percebi que eu perdi força, perdi massa muscular, mas pelo menos eu mantive minha sanidade mental. Eu não pirei. Eu consegui ainda me estimular. Mas, assim, os treinos de internet, e para variar em casa, quando está muito frio, está muito quente, eu não vou correr, eu pesquiso muito workout, né, como se diz nos Estados Unidos, no YouTube. Aí eu coloco lá, boxing workout at home, em casa e no equipment. Aí eu falo, que maravilha, é isso aqui que eu vou fazer. Aí os caras passam um treino de 40 minutos e você sai pingando. Só com movimento de boxe, com flexão, com abdominal. Tem um cara que eu faço aqui de vez em quando, é Jack alguma coisa, o moleque é doente mental. Ele manda fazer uma flexão, depois você pular com a perna pra cima, não sei aonde. Mas é americano, né? Americano, eles têm muito know-how nisso aí, eles estudam muito e tem muita criatividade. Então, eu consegui manter minha sanidade mental e não pirar. Eu acho que esse foi o grande ganho. Ainda bem, consegui sobreviver. Que bom que conseguiu, cara. Isso é legal. Você ainda não voltou à academia, voltou? Não voltei. Não, ainda não. Assim, tem a Smart Fit aqui perto de casa. Eu parei de treinar há um tempo na Smart Fit e comecei a treinar numa academia chamada Opus Fitness. Ela fica em Itaquera, e eu tô dizendo o nome dela aqui porque ela fica perto da Arena Corinthians. E ela foi a primeira academia da Zona Leste aqui do Fundão a ter natação. Mas eu não voltei para o Opus Fitness ainda, porque eu tô trabalhando poucas horas por dia e, enfim, fica meio bagunçado os horários. E lá também, né, muito adepto, assim, a isolamento. Mas eu tô pensando em voltar na semana que vem. Eu tô sentindo muita falta e eu tô sentindo que a vida vai continuar, né? De uma forma ou de outra. Então eu tô pretendendo voltar na semana que vem. Eu não pretendia voltar a treinar até o fim do ano, né? Eu tinha falado, não, dificilmente eu vou voltar esse ano aqui. Mas aí a Smart Fit voltou, fui lá, eu treino na Smart Fit aqui em Dayatuba. Fui lá, vi como que tá sendo feito. Eles realmente estão levando a sério lá, ó, a questão tem álcool em gel pra hora que você quiser jogar o corpo inteiro se quiser. Então há um belo de um cuidado treinar com máscara, tudo. Então, assim, eu voltei a treinar, tá muito interessante treinar, até porque tá vazia a academia. Isso tá, tá bem legal. Você marca horário pra treinar. As academias estão as moscas. Coisa impressionante. Tem uma. E eu acho que assim, o seu relato aí corrobora uma coisa que eu tenho visto. Nas academias de rede, as coisas estão bem organizadas. Sim. Eu entrei na Smart Fit lá, minha namorada foi cancelar o plano, eu entrei com ela. E eu achei assim muito limpo, muito organizado, todo mundo com distanciamento. As de rede estão organizadas. Agora as pequenas, o pau tá torando por aí, não sei como tá funcionando. Se eu pudesse dar um conselho a você que está nos ouvindo, você quer voltar à academia, você quer frequentar a academia como uma pessoa novata que nunca foi, primeiro, procure se você tiver condições, vá com uma rede grande, porque elas têm medo de levar multa, porque elas seguem uma série de leis. Elas têm documentação em dia, então elas têm medo. Se não puder ir para uma rede, vê o que o dono fala. Vai lá e conversa com o dono, com o gerente da academia, vê o que ele te fala. Tem uma academia aqui perto de casa que o dono, por exemplo, numa live disse que usar máscara é coisa de viado. Então não dá para você ir uma academia dessa. Imagina como é que é o isolamento nessa academia, né? Então, se você puder conversar com o dono, com o gerente da academia pequena para saber a visão dele sobre o isolamento social e a pandemia, eu acho que você vai ter um bom critério para escolher onde você vai treinar. Enfim, eu voltei, estou gostando do que a Smart Fit está fazendo e por enquanto tá tudo ok. Flávio, acho que a próxima é sua que lê, né? Isso, vou falar aqui. O primeiro cara que eu vou falar aqui é o nosso maior comentarista, nosso Boa. maior fã, ao lado do Mikael. Então ali disputando, ao lado do Mikael. Mikael hoje que pirou porque a Joelma mandou um beijo para ele, um beijo muito especial. E eu vi o post dele, eu achei muito legal. Achei muito legal. Eu não sei o que ela fez, mas eu sei que ela fez uma coisa muito legal, que ele tava todo feliz. Agora o tópico é cuidados com a saúde. César Vieira, meditação. Ariana,
Dar banho em todas as embalagens ao voltar do mercado. Antes só limpava os enlatados, não sei o porquê. A Ariana disse aqui. Tiago Garcia, máscara, eu não usava antes. E o nosso insofismável Luiz Rossi. História do Luiz Rossi, ele até escreveu aqui, vou falar do jeito que tá aqui. História do Luiz Rossi sobre festa de máscara. Quer começar falando, Luiz? Ou fala dos outros primeiro? Deixa só pra fechar a gravação, porque vai ser a última coisa que a gente vai falar. Pode começar com a meditação, que eu acho que é bem interessante. Boa. Meditação é uma coisa que eu comecei a fazer também. Eu não me imaginava fazendo, e não é porque a minha criatividade, minha imaginação é pouca. Não é que ela seja grande coisa também, né? É porque eu não conseguia, de fato, fazer. Eu ficava agoniado. Esse negócio de não pensar em nada me atormentava. Não pense em nada por 5 minutos. Eu pensava, que diabo é não pensar em nada? Aí depois eu comecei a conversar com a Eli Bernardes, a nossa amiga, que é uma pessoa fã de meditação e que faz do jeito certo. Eu comecei a pesquisar, ela mandou alguns links para mim, aí minha cabeça abriu. Tanto é que a nossa primeira live da história foi com a Eli Bernardes falando de meditação. Foi justamente nessa época que eu comecei a fazer. Eu não estou no nível Eli Bernardes, não estou no panteão, eu não atingi o nirvana como ela atinge quando toma vinho e medita. Mas eu estou fazendo meus primeiros passos, eu faço meus 5 minutinhos, não todo dia, um dia sim, um dia não, faço minha oração de manhã, que é meu hábito, e faço depois. E me ajuda bastante a meditação, é uma coisa que eu senti de verdade resultado corporal e resultado mental. Seja na criatividade, seja na tranquilidade, seja no sono. Apesar de eu não ter dormido muito na pandemia, me ajudou bastante. Então a meditação foi uma coisa que eu agreguei à minha rotina. Dar banho nas embalagens é uma coisa que eu tento fazer sempre, nem sempre eu consigo lembrar. Geralmente eu faço quando eu compro coisa grande, faço compra do mês assim, que aí vem aquele monte de sacola, eu falo, vou limpar tudo aqui. Agora quando eu compro coisa pequena, eu confesso que eu esqueço. Eu não lembro. Eu passo direto aí com pacote de amendoim, essas coisas e venho embora. Máscara. Se tem uma única coisa que eu posso me orgulhar nessa pandemia, é o uso da máscara. De fato, eu usei máscara direito. Se eu tivesse que ganhar uma estrelinha de bom menino igual o Chaves, eu ganharia pelo uso da máscara. Porque mesmo quando eu vou correr na rua, inclusive essas máscaras 3D são sufocantes para correr. Outro dia eu quase morri com a máscara 3D correndo na rua, que tem 2 camadas de pano. Mas eu uso. Eu persisto, fico lá morrendo, sufocando, mas eu uso, eu saio na rua com ela. Quando eu esqueço, eu volto correndo para pegar. Então é uma coisa que eu consegui me adaptar. Ficar em casa, ficar sem trabalhar, ficar sem sair é um porre. Mas a máscara, no começo eu achava um porre, hoje eu tô bem adaptado. E você quer falar dessas 3 coisas, Luiz? A meditação, do banho nas embalagens, da máscara? Ou já vai contar a história para fechar com chave de ouro? Você manda. Não, vou falar da meditação que eu tenho feito um pouco também nunca fui muito voltado a isso, mas eu com o Edi aqui a gente segue um psicólogo que fala algumas coisas no Instagram, tem lá algumas ideias e realmente ele é muito bom. Não é um charlatão não, né? Porque a gente imagina um cara dando umas lives no Instagram, é um charlatão, né? Não, o cara realmente é muito bom e ele também ensinou, fez a meditação guiada tal. E ontem mesmo eu tava aqui e tal, falei, vou parar um pouquinho que eu quero fazer uma meditação. Meu corpo pediu. Aí eu peguei, não foi com ele, porque eu não tenho, mas eu entrei no YouTube e coloquei lá, meditação guiada, fiz 10 minutos, fiz certinho, 10 minutos de meditação. E quem diria eu fazendo meditação, né? Eu jamais imaginei isso. tenho feito e realmente dá uma ajuda mesmo, você ficar mais calmo, mais controlado e tal. Tudo isso. Dar banho, embalagem e voltar ao mercado. Eu falo que eu sou bem desligado com isso, viu? Sou muito desligado. A Edi faz, ela limpa e tal, mas eu sou desligado, eu tenho que tomar cuidado, inclusive. Com essas embalagens e tal, porque olha, eu sou muito atrapalhado com isso daí. E máscara, eu tenho usado na academia, como eu falei, na Smart Fit você não entra sem máscara. Não tem condição. Então, realmente, começar a treinar de máscara não foi fácil. Tenho muitas máscaras aqui, tenho do Entendo Nada, inclusive, tem máscara, tem do Dr. Who e tal, foi um monte de máscara aí que a gente fez, foi o Silas que fez pra gente. Então, e tô conseguindo usar na academia. Eu imaginei que eu não ia conseguir correr com máscara, uma coisa que eu não me imaginava fazendo. Tô conseguindo fazer. E tá tranquilo, então tá perfeito. Pra mim é uma das coisas também que eu tô seguindo certinho. E essa história, Flávio, essa história de máscara, foi acho que a única vez que eu usei máscara na minha vida, né? Foi uma festa de aniversário da Eli Bernardes, olha só. Uma festa de aniversário da Eli Bernardes. Ela fez uma festa de máscara. Que aqui com uma máscara lá, tal. Arrumei uma máscara aí, meia cara, meio não. Foi em 2014. Eu lembro dessa.
Só queria falar isso, eu lembro dessa foto. Você lembra da foto de Eu máscara, lembro. tudo, né? Lembra? Então, foi 2014 isso aí, olha só. Chegamos lá, tal, tirei máscara, não fiquei mais de máscara porcaria nenhuma, tal. E era uma casa gigante, foi lá na região do Grajaú, Vila São José. E aquela região tem umas casas, é meio periferia, mas tem umas casas muito grandes, assim, uns bairros ali. É uma coisa interessante, né? Umas periferias, às vezes tem umas casas assim que são gigantes. E era uma casa muito grande. Então a casa, parte da frente era a casa mesmo da pessoa, que não era da ilha de uma amiga dela, e amiga dela que ofereceu tal. E um espaço no fundo que tinha 3 andares. Então a parte de baixo é como se fosse a lavanderia. Mais ou menos isso. E claramente, numa festa que tem muita cerveja, tudo você faz o tanque lá, mete gelo e põe a bebida dentro do tanque. Então a bebida ficou lá embaixo. Tinha uma parte no meio, assim, tinha até uma sacadinha e tal. Ah, e lá embaixo também foi a parte onde o pessoal tava dançando. Com umas músicas da década de 80, foi muito legal. A festa foi muito boa. No meio lá tinha um pessoal que tava conversando, então, e no andar de cima colocaram a comida. Aí eu falo, que maldade maior que você vai fazer com um gordo? É colocar a cerveja no andar de baixo e a comida no andar de cima. Mas, gente, isso é maldade com a pessoa. É maldade com o gordo. Pois bem, pois bem. Essa festa, eu bebi tanto, cara. Eu bebi tanto. Eu não sei como eu não travei. Não sei, não sei. Aliás, hoje eu imagino por que eu não travei. E eu tenho que agradecer ele por isso. Porque como ela colocou a comida lá no andar de cima e a bebida no andar de baixo, eu tinha que ficar subindo e descendo. Ou seja, eu tava queimando álcool. Olha só, olha aí a inteligência da pessoa, tá vendo? Foi tudo É o truque de pensado. boteco. Truque de boteco, foi pensado, foi pensado. Cara, eu lembro dessa festa que eu tomei tanta cerveja. Fora a cerveja, eu tomei Montila. Fora a Montila, tomei 4 shots de tequila. Olha, eu, sinceramente, tinha horas que eu descia a escada que eu ia me Aí você tava segurando uma assim. máquina, hein? Não, eu tava, Você eu poderia tava. competir com o Mutum nos vários tempos. Mas, cara, eu lembro que tava um calor, claro que não um calor que tá fazendo igual hoje, né? Mas tava um dia muito quente. Foi um dia muito quente. Então, meu, eu bebia até o gelo, eu pegava lá e colocava na porque tava muito quente. eu, eu subi e desci aquelas escadas que eu não sei como eu não caía. Sim, sem brincadeira, eu não sei como eu não caía naquelas escadas. Eu sei que as pessoas até ficavam olhando assim, lá vai o gordinho, não sei o quê, mas não era só eu, tinha muita gente que tava fazendo isso também, né? Tinha muita gente que tava travado lá. Então, a única vez que eu me lembro de ter usado máscara antes da pandemia foi essa. E eu lembro dessa festa até hoje. Sempre que eu encontro ele, eu falo da festa, falo, como que você faz isso? Às vezes eu entendo, agora eu entendi. Eu fui queimando álcool, subindo e descendo escada, tá vendo? Tá vendo como é a situação, Flávio? Bem estratégia de boteco de não ficar sentado pro álcool não subir, na hora que você levantar, girar o mundo. A velha estratégia, tá sempre andando. Eu acho que depois dessa história, você ganhou o selo Zeca Pagodinho. O selo Zeca Pagodinho de DPT. Mas é Olha, engraçado que você foi falando e eu fui lembrando da foto. é, Eu acho que tinha até mais uma foto. Você tava meio de lado na foto. tá, Tem devo uma estar, foto que você tá meio de cara. lado segurando a máscara na mão. Sim, Pareceu um filme aqui na minha cabeça. Eu lembro disso sim, aí. sim, Eu lembro sim, claramente. sim. E sabe que eu nunca participei de uma festa de máscara? Foi uma coisa que eu nunca fiz na vida, foi isso. Participar de festa de máscara. Então, eu também não, nunca tinha participado. Não, na verdade, virou uma festa comum, porque a gente chegou, tirou. Eu deixei a máscara, eu esqueci a máscara lá. Nessa época eu nem estava com a Edi ainda. A Edi que viu a máscara, guardou, ela tem a máscara guardada até hoje, que é engraçado, né? Eu nem tava, ela achou lá. Não lembro de máscara, não lembro. Cara, eu sei que, assim, eu não travei. Eu lembro de tudo que aconteceu, eu não passei mal. Mas que eu saí bem de lá, eu saí, viu? Olha, essa festa realmente foi muito interessante, muito legal. Eu sempre Boa, falo pra boa. ele, tem que fazer uma festa dessa de novo. Tem que fazer uma igual a essa de novo. Ai, ai. Ai, Flávio, é isso, cara, é isso. Contamos histórias aqui, falamos de máscara, falamos o que as pessoas fizeram na pandemia. Interessante, eu não bebi muito na pandemia. Bem interessante. Agora que eu tô pensando aqui, eu bebi bem pouco na pandemia, cara. É interessante. Eu comi bastante na pandemia, esse é o fato. Mas, assim, eu achei também que eu abusaria mais de outra pandemia e foi bem. Tirando os amendoins que eu contei aí, até que foi normal. Entre mortos e feridos, e aí eu tô falando assim, pelo amor de Deus, falando agora no sentido de psicológico só. Eu acho que a gente sobreviveu bem até. A gente passou Sobrevivemos. bem. E o principal, a gente conseguiu continuar produtivo aqui no podcast. Olha só o que a gente está falando hoje. A gente começou lá atrás, falando com a doutora Camila,
foi a primeira pessoa falando na pandemia e sobre a pandemia, e hoje a gente está aqui, contando os relatos, contando as histórias. Se tem uma coisa que atingiu a proposta, a ideia inicial, foi a gente atravessar a pandemia de maneira positiva e produtiva. E esse episódio de hoje prova isso. Sim, é verdade que esse episódio da doutora Camila, que é o episódio mais ouvido do podcast, é o episódio que mais teve ouvintes, muito legal, um episódio muito bom, inclusive a gente tá para conversar com ela para voltar aqui, falar um pouquinho mais dessa pandemia, passando pandemia, vacina e tal, acho que tá na hora de a gente conversar com ela de novo. Mas é isso, Flávio, é isso, já estamos passando aqui quase 1h40 de gravação, rapaz, foi bom, foi longo o negócio aqui. Eu vou passar nossos canais de contato, que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o entendonadapodcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast, e o Twitter, que é o Entendo N Podcast, porque não cabia Entendo Nada Podcast, o Entendo Nada já existe lá, não tá usando, mas tá lá, enfim, então teve que ser esse aqui, Entendo N Podcast. E o YouTube, que nós temos um canal no YouTube, que é o Entendo Nada Podcast, é só vocês procurarem a gente, escrever lá, a gente põe as lives, a gente põe lá, tal. Logo mais teremos algumas novidades lá também, teremos novidades. Então eu peço para vocês se inscreverem no nosso YouTube e também se inscrevam-se nos agregadores de podcast, né? Tem aí o Spotify, tem a Amazon agora, eu inscrevi a gente na Amazon lá, tem a Amazon Music, eu também inscrevi a gente lá. Tem no iTunes, no Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, enfim, com todos os agregadores, é só procurar a gente lá, Entendo Nada Podcast, inscrever lá e que vão receber. Toda semana a gente lança alguma coisa aqui. Certo, Flávio, fechamos a pandemia, certo? Fechamos o ciclo da pandemia com chave de ouro, e é legal porque agora a gente está contando histórias com nossos ouvintes, contando nossas histórias com as deles. No começo, a gente estava pensando em prestar serviço, levar lazer, levar informação, e agora a gente está aqui num grande boteco virtual contando histórias com nossos ouvintes. Se tinha um objetivo para o podcast, eu acho que no fundo era esse. Formar ali uma colmeia de opiniões, de visões, de piadas, de risadas, de histórias, como todo mundo contou aí. Então a gente atingiu nossa missão, cumpriu nossa missão mais uma vez hoje e ao longo dessa pandemia. Muito feliz com o resultado. Eu quero fazer um agradecimento especial, muito especial, ao ventilador que está aqui do meu lado. Olha... Porque ele permitiu que eu não desidratasse uns 3 litros durante esse episódio, porque está muito quente. Então, muito obrigado a você, ventilador, que não rateou e funcionou muito bem durante o episódio. Agora são quase 10h15 da noite e está 29 graus em Indaiatuba. A situação é essa. 29 graus. O ventilador não está aqui, eu deixei a AJ levar para o quarto porque ela é mais quente que aqui. E ia ficar fazendo barulho na gravação, tava pegando a gravação do ventilador, então eu preferi. Mas eu tô com um leque. Eu peguei o leque aqui, tô me falando com o leque aqui, porque olha, o negócio tá feio. Então agora deve estar saindo barulho do vento do leque aí, ó. É isso, gente. É isso, valeu. Fechamos, muito obrigado. Ficou meio Nani People isso aí. Ficou meio Nani People. Eu vou te mandar a foto que eu tirei aqui daqui a pouco. Ai. É isso, gente. É isso, valeu. Muito bom, muito legal a gente estar podendo contar histórias da pandemia já. Com certeza, daqui a um ano, daqui a alguns anos, a gente vai recontar algumas histórias, vamos lembrar de algumas outras coisas. Enfim, marcando história, né? Como eu falei, eu sou formado em história, então acho que tudo que a gente passa tem que ser marcado, gravado, e pra gente poder rememorar depois, mais pra frente, até pra ficar para gerações futuras entenderem o que aconteceu aqui. E o que a gente faz aqui nada mais é do que gravar um pouco da história também. É isso, Flávio. Fechamos, né? Bora, fechamos. Vamos. Bora, vamos nessa que tá muito quente. Fomos, gente. Valeu.